Olá, me chamo Janaína Moraes, sou aluna de mestrado do PROEF, Polo IFCE Caucaia. Venho apresentar o mapa mental referente à avaliação final da disciplina de Problemáticas da Educação Física Escolar, no qual abordará as seguintes temáticas: Educação Física Escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica, relação entre ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer na educação física escolar, educação física como componente curricular da educação básica, aspectos legais, o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física, inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar e a educação física escolar e a questão de gênero. O conteúdo que será apresentado foi baseado na obra Desafios da Educação Física Escolar, temáticas na formação e serviço no PROEF. Vamos iniciar o mapa falando sobre o texto, cujo tema é Educação Física Escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica, de autoria de Fernando Jaime Gonzalez. O autor aborda 3 grandes categorias de atuação docente na educação física escolar, que são caracterizadas por práticas tradicionais, o abandono do trabalho docente e as práticas inovadoras. Tais categorias são interpretadas a partir de 4 dimensões: o processo de transformação da área, as condições objetivas de trabalho, a cultura escolar e a sua relação com a disciplina e as disposições sociais do professor atualizadas no contexto de trabalho. A segunda problemática é abordada no texto, relação entre ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer na educação física escolar, de autoria de Soraya Cristina Darido. A autora vem abordar as características da educação física no contexto escolar, o que se refere a um saber que se traduz em um saber fazer, em um realizar corporal, e um saber sobre esse realizar corporal. Ela aborda ainda que o modelo tradicional, a ênfase desse modelo está no ensinar a fazer, que a educação física quase que exclusivamente prioriza o saber fazer das práticas corporais e não o saber sobre essas práticas. Já com os movimentos renovadores, é possível se ter o conhecimento sobre o fazer dentro das aulas de educação física. Ela ressalva ainda a importância da conexão da parte conceitual com a parte procedimental e a valorização do ensino sobre o fazer na educação física. A terceira problemática abordada no texto é a educação física como componente curricular da educação básica, aspectos legais, de autoria de Fernanda Moreto e Soraya Cristina Darido. A educação física atualmente é um componente curricular obrigatório da educação básica, porém nem sempre foi assim. Na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1961, a prática da educação física era obrigatória nos cursos primários e médio aos alunos com idade até 18 anos. 10 anos depois, em 1971, ocorreu a reforma educacional, deixando-se de fazer referência ao limite de idade de obrigatoriedade da prática, tornando-se obrigatória em todos os níveis de ensino e facultativa ao aluno que estivesse em alguma das seguintes situações: trabalhasse mais de 6 horas por dia estudasse à noite, tivesse mais de 30 anos de idade, prestasse serviço militar, fosse fisicamente incapacitado. O que, segundo Castellani e Filho, reforça a concepção de que as atividades realizadas nas aulas de educação física não precisavam ser pensadas, refletidas, conceituadas, pois não transmitiam conhecimentos. Enfim, era apenas voltada para a prática. Na LDB de 1996, a educação física tornou-se então obrigatória no ensino básico, que corresponde à educação infantil, ensino fundamental e médio. Facultativa nos cursos noturnos, ficando a cargo da escola oferecer ou não e dos alunos frequentarem ou não, ela deixa de ser componente obrigatório no ensino superior, ficando facultativa às faculdades oferecerem a disciplina. Por fim, a Lei número 10.793/2003. Aqui está em vigor atualmente.
Por meio dela, as aulas de educação física passam a ser facultativa não mais a todas as pessoas que estudam no período noturno, mas aquelas que se enquadram nas condições indicadas: trabalhadores, pessoas com mais de 30 anos, militares e mulheres com prole. Infelizmente, tal situação ainda colabora com a concepção de que a educação física é atividade eminentemente prática e que não existe a parte conceitual, reflexões, pensamentos e que a mesma não transmite conhecimento. A quarta problemática é apresentada no texto Afastamento e Indisciplina dos Alunos nas Aulas de Educação Física Escolar, cujos autores são Soraya Cristina Darindo e Fernando Jaime Gonzalez. O afastamento dos alunos nas aulas de educação física está ligado a múltiplas razões, sendo uma delas as brechas que a legislação oferece, em que muitas instituições acabam colaborando com as dispensas, as aulas em contraturno, que também constroem uma não obrigatoriedade da participação na disciplina. Outro fator que colabora com essa problemática é a repetição dos conteúdos tratados ao longo da educação física, bem como o insucesso e exclusão nas aulas. Ao que se refere à indisciplina dos alunos, assunto esse que aflige muitos professores, afinal não é difícil presenciarmos situações de desrespeito e até mesmo agressões nas aulas. Araújo vem apresentar a origem da indisciplina na escola sob a ótica de professores e de estudantes, em que os professores explicam a disciplina como um problema individual da família, já os estudantes apontam a escola como causa do problema, em particular aulas desinteressantes, casos de bullying e professores que não estão muito preocupados com a aprendizagem de seus alunos. Aquino explica que o enfrentamento aos problemas da indisciplina na escola não pode ser pensado apartado da família e que a família tem um papel central nesse processo. Segundo os autores, é possível ter em mente que tanto o afastamento quanto a indisciplina é necessário que enfrentamos e não comportam solução simples. A quinta problemática é abordada no texto Inquietações no Tratamento do Esporte na Educação Física Escolar, de autoria de André Luiz Barroso. Segundo o autor, para refletir acerca dos motivos que puderam contribuir para o esporte se apresentar como conteúdo hegemônico das aulas de educação física escolar, é importante discutir alguns fatores. Primeiro, propósito da educação física escolar, em que cabe à educação física a tarefa de tratar das práticas corporais enquanto conteúdos escolares, entendendo o esporte como um deles, mas não um único. A educação física e equipes escolares, onde retrata a preparação de equipes para a competição escolar, em que o esporte é abordado como objetivo voltado para a detecção de talentos, privilegiando aqueles que apresentam maior facilidade na aprendizagem, onde o professor deixa a sua função originária de lado para ser e assumir a condição de treinador, enquanto que os alunos passam a condição de atletas, perdendo a condição de estudantes. Fato este que, segundo o autor, no ambiente escolar deve ser amplamente questionado. Quando é defendida a ideia do esporte da escola, destaca-se a importância de dar outro tratamento ao esporte, pois este deixará de ser trabalhado para um propósito específico e começa a ser visualizado como objeto de conhecimento para a formação dos alunos. O autor ainda apresenta o esporte nas abordagens pedagógicas renovadoras, em que com elas procura-se soltar as amarras que colocavam a educação física dependente dos aspectos biológicos e que tinha na maioria das práticas pedagógicas o esporte como conteúdo exclusivo e vem direcionar o olhar para questões relacionadas à cultura. Não há críticas em relação ao esporte especificamente, mas como ele vem sendo trabalhado. Se há uma diversificação de conteúdos e uma reflexão crítica sendo levantada. A última problemática apresentada no texto Educação Física Escolar e Questão de Gênero, de Osmar Moreira de Souza Júnior. O autor aborda as aulas mistas ou separadas por sexo como fator que pode contribuir para a desigualdade de gênero. É comentado sobre a construção cultural dos corpos masculinos e femininos e, por fim, alternativas didáticas para o enfrentamento dos dilemas de gênero. É necessário pensarmos
nas formas em que colaboram para combater essas desigualdades de gênero nas nossas aulas, trabalhar com atividades que possibilitem as reflexões críticas por meio de vídeos, revistas, filmes, trabalhar com a sugestão de modificação de regras dos esportes por parte dos próprios alunos, momentos de escutas e mediação de conflitos. Finalizando o mapa, é possível perceber que tais problemáticas ainda persistem no ambiente escolar e como é importante a figura do professor para combatê-las e enfrentá-las. Ressaltar aqui também a importância da educação física como componente curricular, pois contribui para o desenvolvimento cognitivo, físico, social e mental dos alunos, além de proporcionar reflexões críticas que vão auxiliar no combate a desigualdades, intolerâncias e desrespeitos dentro da escola. Finalizo aqui o meu trabalho, espero que tenham gostado.